Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 30 de março, estamos quase nos despedindo desse grande terceiro mês do ano. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e a gente vai iniciar, como sempre, com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar do relatório final da CPMI do INSS, onde foram feitas aí quase 40 reuniões aí com a galera para decidir quem é que estava afanando os velhinhos, né? Milhares de provas, extratos, conversas, interrogatórios. Tudo isso estava nesse relatório. Lá também contém um pedido de indiciamento de mais de 200 pessoas. Elas tiveram que falar, algumas falaram, algumas não falaram. Dentre essas pessoas estava quem? Lulinha. Lulinha, o filho do presidente da República. Alfredo Gaspar trabalhou no Ministério Público por mais de 20 anos. Então ele pediu o indiciamento e a prisão preventiva de Lulinha, pois ele participou aí dessa organização criminosa e, por consequência, recebia uma graninha dos aposentados. Então, e Gaspar é o seguinte, né? Alfredo Gaspar conhece muito aí essa galera, né? Trabalhou muito tempo, 20 anos, aí indiciando aí pessoas aí. Então o governo montou uma ação para que esse relatório fosse derrubado. Ninguém dentro dele fosse preso. O governo, para ficar bem claro, foi o governo. E nesta ação ele pensou que isso ficaria muito ruim perante a sociedade. É claro que ficaria, né? Então o governo foi lá e inventou uma acusação de estupro contra Alfredo Gaspar, o relator da CPMI, para tirar a credibilidade dele. Que ele teria cometido um estupro algumas décadas atrás contra uma menina de 13 anos. Que ele estava escondendo este caso. Só que o governo não contaria que a menina viesse a público e desfizesse tudo que o governo falou. Mostrou até um teste de DNA afirmando que o pai dela é o primo do Gaspar. E ela é fruto de uma ação consensual, quando o pai e a mãe dela ainda eram menores de idade. Então, resumindo, o governo veio a público acusar o presidente da CPMI de estupro para invalidar o seu voto. E a ação inteira aí que houve aí o indiciamento de quase 200 pessoas. O governo queria que se escafedesse. Eu nem preciso dizer, pois vocês sabem que tudo nessa ação, o PT, que é o governo, e seus aliados, os partidos de esquerda, PDT e PSOL sempre votaram contra para chamar, indiciar algumas pessoas, pois foram pessoas que auxiliaram diretamente nos roubos dos velhinhos. Tinha que trazer eles. Eu achei uma maldade sem tamanho, essa dos partidos de esquerda.
Então fica aqui demonstrada a minha indignação a Paulo Pimenta, Lindenberg Farias, Paulo Paim, Randolph Rodrigues, Jacques Wagner e seus aliados, pois eles sempre votaram junto para não trazer essa galera, o filho do Lula, o irmão do Lula, para depor, para dizer, olha, não peguei nada. Essa galera merecia cadeia. Eles estavam lá somente para salvar o couro de seus aliados, de seus companheiros de partido. O filho do presidente, que ganhava uma mesada do orquestrador de toda essa algonha. Também teve o irmão de Lula, né, que saiu com uma bolada, pois o sindicato que ele é vice-presidente foi um dos que mais arrecadou nessa roubalheira. E cadê o Lula? Cadê o irmão do Lula? O filho do Lula já tá lá para a Espanha, né? 19 parlamentares de esquerda votaram para que ninguém fosse indiciado pelo roubo do INSS. Bom, não estou aqui para adorar ninguém. Não é só parlamentares da esquerda que estão envolvidos nesse roubo, tá? Mas os de esquerda se puxaram, né? A corrupção é muito grande. Não pouparam ninguém. Bom, isso a Globo não mostra, né? Então, resumindo, você nunca saberá quem roubou os velhinhos. Opa! Aliás, a gente sabe sim. A gente sabe sim que foi a galera do Mensalão, do Petrolão ou da Lava Jato. Sim, são as mesmas pessoas que estão de volta à cena do crime. Palavras do vice-presidente. Não são minhas, hein? Tive que dar uma respirada porque... Pega aí Sérgio Cabral. Lembra desse cara? Pegou quase 400 anos de cadeia. Você lembra? Sérgio Cabral, condenado por corrupção passiva, por tudo que faz mal no mundo, e hoje ele faz live na sua cobertura de luxo. É isso aí. Como eu sempre falo, Brasil, o país da impunidade. Esse foi o bloco político, hoje foi bem pesado, né? Foi bem pesado. E eu quero dizer, não tem políticos corruptos somente de esquerda, tem de direita também. Tem de direita. Eu sou contra qualquer tipo de corrupção. Você é de esquerda, de direita, de centrão, e se você é corrupto, eu vou lutar contra você. Vou lutar contra você porque eu estou do lado do povo. Esse foi o bloco Entendendo a Política, como se isso fosse possível, né? Mas na medida do possível, a gente vai mostrando aqui. Vamos respirar e falar de esportes. Não é esse aqui. Pera aí. Esportes é aqui, ó. Pessoal, como tudo é feito meio ao vivo, às vezes a gente deixa aí umas coisas a desejar. Bom, falando de esportes, amanhã tem Brasil e Croácia. Jogo duríssimo. Se eu não me engano, foi a Croácia aí que mandou o Brasil para casa na última Copa. Deixa eu ver onde que foi a última Copa, não lembro. Acho que foi Catar. Eu acho que foi a Croácia. Mas eu vou procurar e vou falar para você se eu estiver errado, tá? E em relação amanhã ao Brasil, né? Vai ter o zagueiro do Flamengo. Ele será um dos escolhidos por Carlo Ancelotti. Já foi. O Carlo revelou numa entrevista aí que a seleção que quer ganhar tem que levar menos gols. Então o treinador da seleção quer reforçar o sistema defensivo. Bom, tudo pronto, então amanhã tem seleção brasileira.
Vamos falar agora do nosso futebol gaúcho, do Internacional. O Internacional está nos preparativos finais aí para a retomada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira volta em campo. Temos segunda, terça, quarta, mais 2 dias. Vai voltar contra o São Paulo e reencontrará Roger Machado. Ele que há pouco tempo atrás estava treinando o Colorado. Aliás, ele ficou um pouco mais de um ano, acredito, no comando do Internacional. Ele sabe muita coisa a respeito desse time. O treino de hoje teve Vitor Gabriel, que está disputando seu lugar na zaga com o Juninho. Acredito que fará dupla da zaga aí, será o Juninho e Mercado. Não sei, essa é minha opinião. Mas acho que o Vitor Gabriel não, né? Bom, o Félix Torres está defendendo a sua seleção equatoriana e vai jogar amanhã. E não vai dar tempo aí de ele chegar, pois o jogo é na Holanda. E o Rocher vai defender a seleção uruguaia contra a Argélia, lá na Itália. E também acho que não vai dar tempo de chegar. Então, seu substituto será Antony. Eu acho que Antony vai dar conta do recado, sim. E da parte gremista aí tem um desfalque, né? O Portuga tem um desfalque aí, o Arthur. Ele voltou contra o Vasco, mas ainda ele não estava 100%. E daí deu uma pequena reviravolta. Então ele ficará fora. Eu acho que ele ficará fora do jogo contra o Palmeiras, em Barueri. E depois tem, em média, um jogo a cada 3 dias. Então vai ser puxado. Tem o Remo. E depois tem estreia na Sul-Americana e o Grenal. Sábado, dia 11, tem Grenal lá no Beira-Rio, às 20h30. Então a vibe de Luiz Castro, eu acho que vai ser poupar o Arthur até o Grenal, pois o risco de lesão é muito grande e pode perder o atleta aí por mais tempo aí na temporada, aí, coisa que não dá para perder, né? Arthur é um dos motorzinhos aí do Grêmio. Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. E Natal Fitness está dando essa camisa do Grêmio para você que chega lá, ó, e fazer as suas compras acima de R$100. Daí você concorre a essa camisa legal do Grêmio com autógrafo da galera de 2018. Deixa eu botar aqui o comercial da Natal Fitness para vocês. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao lado do Shopping América, você acha Natal Fitness, que estará sorteando essa camiseta, olha, nesses dias, entre hoje e amanhã, né? A gente vai pegar a informação certinha aí, mas é um baita presente, né? Bom, vamos falar em relação à segurança pública, pois nesse final de semana, policiais femininas civis da DEM, acompanhadas da delegada Deise Salton, realizaram a prisão de um indivíduo de 45 anos de idade. Deixa eu botar a imagem dele aí, ó. Olha aí. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no Vale dos Vinhedos. Que coisa, né? Nessa mesma pegada, a Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves prendeu outro homem, um homem de 27 anos, na noite de ontem, domingo, dia 29, após um furto em um estabelecimento
comercial localizado no bairro Cidade Alta. A corporação foi acionada rapidamente através do telefone 153 após colaboradores do local, relatarem essa ocorrência de crime. E de acordo com informações de registro policial, o indivíduo furtou uma garrafa de bebida alcoólica e escondeu o produto dentro de uma mochila. Ele tentou sair do supermercado tranquilamente, sem passar pelo caixa e efetuar o pagamento. Mas a ação foi percebida e o homem acabou sendo flagrado e contido pelos próprios funcionários do mercado ainda no estacionamento. Com a chegada rápida da guarnição, a guarda municipal, pegou o item furtado e devolveu ao estabelecimento. Deixa eu ver, eu tenho aqui também a imagem dele aqui, dá uma olhada aqui. Ele está chegando na delegacia. Diante dos fatos materiais, então, o homem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido pelas autoridades até a delegacia de polícia para o registro do flagrante e as devidas providências legais. Bom, seguindo as ocorrências, hoje de manhã, um grande susto aconteceu, Um veículo foi totalmente destruído por um incêndio por volta das 7h15 da manhã de hoje, na rua José Lunelli, no bairro Sembranel, em Bento Gonçalves. Eu até botei antes aí, a imagem dele, do automóvel aí, mas é isso aí, ó. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros pelo 193. No local, a guarnição encontrou esse cadete em chamas e, conforme o relato do proprietário, o fogo iniciou no momento em que ele deu partida no veículo. Ele conseguiu retirar as crianças que estavam no interior do veículo, antes que as chamas se intensificassem, graças a Deus. Ainda, segundo o relato, o carro chegou a descer cerca de uma quadra, pegando fogo, e logo que o corpo de bombeiro chegou, ele foi sanado. No episódio, como eu falei para vocês, ninguém ficou ferido. Ainda bem, Ainda bem, graças a Deus, danos materiais é recuperável, mas vidas não. Agora vamos para um bloco comercial, bloco da Harmony Sonorizações, e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, quem está patrocinando o nosso jornal é Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Bom, deixa eu falar para vocês aí, vocês devem ter pensado, ele não vai falar do prefeito de Bento. Sim, vou falar. Uma das notícias que vem embalando a capital do vinho é sobre a prefeitura, o prefeito de Bento Gonçalves deixar a prefeitura. Veja só o que ele fala nas suas redes sociais. Eu quero contar o que eu estou sentindo. Eu já conversei muito em casa com minha esposa, com a minha filha, conversei com o Amarildo, com os colegas, com muitos cidadãos de Bento, e eu preciso contar do meu sentimento. Eu estou triste por um lado, porque eu amo essa prefeitura, eu amo o município de Bento Gonçalves. Eu tenho um agradecimento a todos os cidadãos de Bento por tudo que eu tive aqui dentro e o quanto eu pude estar ao lado. Mas a gente está numa missão nova nesse momento. Um chamado para poder fazer diferente, para poder fazer algo maior por Bento Gonçalves e por todo o nosso estado. Quer se colocar à disposição para ser pré-candidato a deputado federal. Pessoalmente, para mim, é uma encruzilhada de vida. E eu preciso deixar isso muito claro. Seria muito mais fácil para mim continuar como prefeito aqui em Bento. É muito mais tortuoso e difícil aceitar um novo caminho, uma renúncia de uma prefeitura, mas pensando em algo maior para todos nós.
Os problemas que a gente tem nos municípios, aqui no nosso município, em todos os outros, a origem não está aqui na rua do dia a dia. A origem está em Brasília. É na distribuição de recursos, é na forma como a gente vê as leis do Brasil, como são feitas essas leis. E muitas vezes aqui a gente está sempre brigando na ponta. Essa missão que a gente está tomando, a decisão de ir para a briga também, de não ficar só olhando e assistindo, mas eu quero estar junto nessa briga, é para tentar mudar esse Brasil. E falo isso com o coração muito aberto, pessoal. Porque a gente trabalha muito aqui, o cidadão trabalha muito. Eu acompanho cada empresário, cada funcionário, cada pessoa que está aqui no dia a dia, que sabe o que é o certo e o que é o errado. Cada um sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas quando a gente vem decisões lá de cima que chega aqui para nós e a gente tem que cumprir essas decisões, eu tenho certeza que todo mundo faria diferente. E se a gente tem essa oportunidade, nesse momento, de poder tentar fazer diferente, essa missão eu vou aceitar, pensando em todo o nosso município, em cada cidadão que me ajudou, em todos os momentos difíceis que a gente passou aqui em Bento Gonçalves, mas tentando fazer diferente. Se o nosso caso, de colocar ordem na cidade, a gente fazer diferente, chamando toda a população para ajudar nos momentos bons e nos difíceis também, se a gente conseguir replicar isso em Brasília e colocar em outros municípios, eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais. Fica aqui o agradecimento a todos, a confiança em todos os colegas da Prefeitura, a todos os servidores, a confiança no Amarildo, que assume a Prefeitura nesse momento, e a confiança no cidadão de Bento Gonçalves. Eu tenho um eterno agradecimento, uma eterna gratidão, uma dívida eterna com cada um, por todos os conselhos, todas as boas energias, todas as críticas que a gente teve para tentar melhorar o município, mas principalmente pela honra de ter sido prefeito, de ter sido, por um momento, estar ao lado de cada um para fazer diferente e fazer melhor para a nossa população. Pessoal, vocês viram aí, né? A empleitada vai ser grande, não é uma coisa pequena. Ele é um pré-candidato a deputado federal, sim, não dá para dizer candidato agora, porque pode impugnar a candidatura dele, muita coisa pode acontecer, tá? Mas é um caminho bem longo, hein? Acho que nós tivemos só um candidato a deputado federal aqui em Bento Gonçalves. Vou dar uma pesquisada aí, vou falar para vocês aí, mas acho que só tivemos um. E... cara, vamos ver. Prefeito de Bento, né? Quem sabe venha uma verba maior, quem sabe não, quem sabe sim. Porque político, às vezes é bom, às vezes ele pensa nele, né? Mas... desejamos então sorte ao prefeito de Bento aí nessa nova empleitada. Bom, pessoal, deixa eu tirar a minha imagem da frente. A imagem de fundo, olha que legal, é uma exposição. Essa exposição está sendo exposta no Museu do Imigrante. É ali que está sediado essa exposição intitulada Projeto Semear. A curadora é a Cristiane Tedesco. O projeto é voltado aí a adolescentes de escolas públicas bem legais. Então, eu acho que fica até o dia 3 de abril. Então, se você tiver a oportunidade, são belíssimas obras que estarão à disposição no Museu do Imigrante gratuitamente para você degustá-las. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos. A edição do Jornal Últimas Notícias fica por aqui. E até uma próxima edição. Até amanhã, né? Até amanhã, terça-feira. E hoje começou a segunda-feira já meio atravessado. Vamos lá! Grande abraço, até amanhã.